Então, pessoal, vamos continuar aqui com o curso de Mecânica Geral 1. Na aula de hoje, a gente vai continuar tratando o tema de gravitação, né? Na aula passada, a gente entrou nesse tema, a gente foi discutindo aí força gravitacional, tá? A gente viu o vetor campo gravitacional, também a gente viu o potencial gravitacional e a energia potencial gravitacional. Na aula de hoje, eu quero contar para vocês um pouquinho como que foi medido a constante gravitacional, que é bem interessante porque leva em consideração não só a gravitação, mas o que a gente aprendeu de rotações, né? E leva também um pouquinho em consideração o que a gente aprendeu de oscilador harmônico. Então, é bem legal que parecia que a pessoa que mediu a constante de gravitação tinha feito curso de McG antes de chegar na gravitação, ele sabia oscilação e sabia também rotações. Bom, e também a gente vai discutir um probleminha com simetria esférica, e a gente vai ver que pode ser bem chato fazer a conta. E isso vai ajudar a gente a traçar o caminho para a próxima aula a gente ver métodos um pouco mais interessantes que tornam as contas muito mais curtas. Tá bem? Então, pessoal, vamos começar então falando sobre a constante gravitacional, o Gzão. Né? Para falar do Gzão, né, a gente lembra que quando a gente falou da força de atração gravitacional, a gente definiu ela como uma força que era proporcional às massas e inversamente proporcional à distância entre elas. Como a gente falou que era proporcional a essas coisas, obviamente a gente escreveu que era uma constante vezes essas coisas. E essa constante a gente chamou de G, né? A gente disse que o G era um valor positivo, de modo que a gente colocou um sinal de menos aqui na frente, para dar a ideia de que da força é atrativa. Tá bem? Agora, essa constante de proporcionalidade G, que a gente chama de constante gravitacional, ela já é conhecida aí há muitos séculos, né? Foi aí no final do século XVIII que ela foi medida, né? E a forma pela qual ela foi determinada, né, foi usando o que a gente chama de pêndulo de torção, ou balanço de torção, né? E o experimento, né, foi conhecido como balanço de torção de Cavendish, né, que é devido a esse cara, o tal do Henry Cavendish, né, que é esse fulaninho aqui. E foi um experimento bastante interessante, se você considerar a época, principalmente, né? Como que é o experimento? Vamos olhar aqui o experimento de Cavendish. Basicamente, o experimento ele consiste numa balança, o pêndulo de torção, né? O que é um pêndulo de torção? O pêndulo de torção é basicamente similar ao pêndulo que a gente tem, né? A gente está acostumado a olhar aqui para aquele pêndulo que vai para cá e vem para cá, né? Então, ele vem até aqui, vem até aqui. Aqui é o ângulo θ, então o pêndulo fica fazendo isso aqui, né? E a gente está acostumado com esse tipo de pêndulo. Agora, o que é o pêndulo de torção? O pêndulo de torção é um sistema no qual você tem, né, uma haste e algum corpo aqui embaixo, pode ser uma barra, pode ser um disco, pode ser qualquer coisa. Se você gira ele em torno do eixo dessa haste, essa haste tende a voltar, né? De modo que esse cara fica indo e vindo, indo e vindo. Ele fica dançando assim, né? Torcendo. Então, vamos olhar isso aqui com um pouquinho mais de cuidado. Para isso acontecer, você tem que ter um torque de torção, dado por menos capa θ na direção Z. Percebam vocês que isso aqui é muito similar
daquele problema que eu tratava, força igual a menos kx na direção x. Né? Isso daqui é um oscilador harmônico simples. Tá? Você está acostumado com isso. Perceba isso daqui. É idêntico, tá? Em termos de a dependência com a posição. No caso da força, posição linear. No caso do torque, posição angular. Tá joia? Então, pessoal, o pêndulo, como eu havia dito, ele é basicamente isso daqui. Ó. Eu tenho o eixo x, y, z, eu tenho uma barra que tem um coeficiente de torção, tá? E o experimento do Cavendish, o que ele fez foi o seguinte, pôs uma outra barra e colocou duas massinhas em mim em cada ponto, tá? E essa barra tinha comprimento L. Ele garantiu que esse comprimento L fosse grande o suficiente, fosse bem grande, de modo que a distância entre essa massa e essa massa fosse muito grande e não, ele podia desprezar qualquer atração gravitacional entre essas duas massas. Tá? Se você pega esse sistema e olha de cima, então eu vou aqui e me penduro no eixo Z e olho para baixo, então estou olhando para o plano XY, o que eu vejo é basicamente isso daqui. Ó. Olho para o plano XY, então eu estou olhando essa barra, as duas massinhas, tá? Uma massinha a uma distância L sobre 2 da origem, e a outra massinha está a uma distância L sobre 2 da origem também. Tá joia? E essa pode fazer um ângulo θ, digamos, faz um ângulo θ com o eixo X. E daí, quando eu desloco ela, digamos que o ponto de equilíbrio é θ igual a zero, se eu desloco ela de θ igual a zero para um θ qualquer, ela vai ficar fazendo isso daqui depois. Certo? Vai ficar, se eu estou olhando de cima, ele vai ficar torcendo. Tá? Ele vai e volta. É tipo, se você pensa num sistema de massa-mola, é basicamente o que a massa faz numa massa-mola, só que no caso do sistema massa-mola, ela está só deslocando em x, aqui está rodando em θ. Tá claro? Então, é basicamente isso daí, um pêndulo de torção. Tá? Então, você pensar, cada uma das massinhas M, o momento de inércia dela, em relação a esse ponto aqui, ó, ao ponto em relação ao qual ela está girando, é ml sobre 2 ao quadrado. Isso para cada massinha. De modo que é ml ao quadrado sobre 4. Só que eu tenho duas massinhas. Certo? Portanto, o momento de inércia do sistema é 2 vezes o IZ. Ou seja, ml ao quadrado sobre 2. Certo? Ou seja, isso aqui é matéria de 3 aulas atrás. Com isso, pessoal, a segunda lei de Newton, a rotação do sistema, eu posso escrever aqui, ml ao quadrado sobre 2, θ, 2 pontos, ou seja, isso daqui, dl dt, é igual a menos kθ, que é o único torque agindo no sistema. Tá? Tá bom? Então, eu tenho aqui θ, 2 pontos, mais 2k sobre ml ao quadrado θ é igual a zero. Tá bem? Professor, Pois não. no caso, o momento de inércia é para um lado contrário. Perdão, momento de inércia não. O momento angular de uma massa tem sentido contrário ao momento angular de outra, né? Não, as duas mexem junto, ó. O vetor tem o mesmo sentido. Ah, você vê. Olha lá o desenho, as duas se mexem junto. Tá vendo? Seria isso se uma tá vindo para cá, a outra tá vindo para cá. É verdade. Tá bom? Obrigado, desculpa. Então, pessoal, perceba, essa aqui é a equação do movimento. Então, se eu pego um relógio e meço quanto tempo demora para ela sair daqui, ó, sair daqui e voltar aqui, eu consigo medir o período.
certo? Se eu consigo medir o período, eu consigo medir ômega zero, porque o período é 2π sobre ômega zero. Se eu consigo medir ômega zero, eu consigo medir kappa. Ou seja, mesmo que eu não conheça o kappa, que é o coeficiente aí de torção, tá? Eu consigo medir. Então, a massa eu consigo medir, né? Só usar uma balancinha. O L eu consigo medir, tá? Só usar uma régua. E o kappa eu consigo medir usando um cronômetro. Tá bem? Tá legal? Perfeito. Então, ele montou essa balancinha aí. Montou essa balancinha aí. E vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar o seguinte, que por mais perfeito que seja o sistema, ele nunca, no mundo ideal, vai ter essa expressão aqui. Ele sempre vai ter o quê? Vai ter um termo que vai com beta, teta ponto, que é o quê? Um termo de resistência, tá? Um termo de amortecimento. O beta pode ser muito pequenininho, de modo que isso aqui pode desconsiderar o princípio. Mas, se eu deixo essa balança funcionando por um bom tempo, o que vai acontecer? Ela vai parar. Certo? A gente aprendeu isso lá antes da primeira prova. Tá? Isso é importante, a gente mantém em mente isso daí. Legal. Então, ele fez esse experimento, só que depois que ele montou essa balancinha e viu que funcionava, ele pegou duas outras massas em mão, bem maçuda, né? E colocou próximo às massinhas em mim, criando, então, uma atração gravitacional. Ou seja, ele pegou aquele sistema que a gente já tinha, tá? Exatamente como a gente tinha, e colocou uma massa irmão aqui e uma massa irmão ali. Percebam que é importante esse L ser muito grande, porque ele também não quer que essa massa irmão veja essa massa irmão. Ele quer que a atração gravitacional entre elas seja desprezível, tá? E como a atração gravitacional vai com 1 sobre distância ao quadrado, né? Se o L for grande o suficiente, elas se tornam desprezíveis. Pois bem, além disso, além de tornar desprezível, tá? A distância, a atração gravitacional entre emão e emão, e entre eminho e eminho, o que é importante também ter esse L muito grande, é que, se o L é muito grande, a atração gravitacional entre a massa emão e a massa eminho, tá? Vai ser menos G eminho, emão, sobre o módulo de D ao quadrado, onde D é a distância entre elas, tá? Na direção de chapéu, tá? O que acontece? Eu posso dizer para vocês que essa distância, esse vetor de chapéu aqui, ele está aqui, ó. Desenhei aqui para vocês, é que ficou amarelo em cima de amarelo, deixa eu apagar o meu amarelo aqui. Ó, eu desenhei ele aqui para vocês, e o que ele é importante? Se o L é muito grande, né, independentemente de quem é o ângulo θ, esse ângulo aqui, ó, é praticamente um ângulo reto, tá? Se o L é muito grande, ele vai desviar muito pouco de um ângulo reto, tá? Então, eu posso, por aproximação, dizer que esse ângulo é um ângulo reto. De modo que o torque exercido devido à força gravitacional, de um lado, vai ser o quê? Vai ser simplesmente o torque de uma interação massinha-mação, vai ser a distância, L sobre 2, nessa direção aqui, certo? Vetor, vou chamar essa direção aqui de x', digamos. Vetor
a força na direção Y'. Ou seja, vai ser L sobre 2 vetor a força na direção Z, né? Porque independente se eu rodeio o sistema ou não, vai ser na direção Z, tá? Então fica L sobre 2 vezes a força, fica L sobre 2 vezes G e min, irmão, sobre D quadrado, que tá aqui. E como eu tenho o torque agindo aqui e um torque agindo aqui, eles estão somando, certo? Eles estão fazendo, eles estão agindo na mesma direção. Ou seja, eu tenho duas vezes ele, o torque, então, devido à atração gravitacional, nada mais é do que 2 Gzão, emão, eminho sobre D quadrado, L sobre 2. Tá bem? Tá legal, pessoal? Perfeito. Feito isso, o que vai acontecer? Tá? Se eu ponho essa balança perto dessas duas maçonas, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai ficar oscilando, só que a amplitude de oscilação dele vai diminuindo, até que, eventualmente, né, devido aos atritos do sistema, ele vai parar. E quando ele parar, vai ser na posição de equilíbrio. Qual que é a posição de equilíbrio? É quando o torque, devido à atração gravitacional, se iguala ao torque que tenta restaurar. Porque percebam, o torque gravitacional está agindo para girar para cá. O torque de restauração está agindo para girar para cá. Certo? Esse problema, ele é muito parecido com aquele que a gente fez lá quando a gente tratou de oscilador harmônico, quando se eu tinha uma força externa que era do tipo constante, por exemplo, né? Que você tinha oscilador, ele saía daqui, oscilava, e depois parava lá na frente, num x0. Vocês lembram disso? Tá? Então, a ideia é muito parecida. A força não é constante, obviamente, porque ela varia com o módulo de D ao quadrado, mas quando elas se igualam e estão paradas, o D é constante. Então, eu posso pensar assim. Com isso, pessoal, no equilíbrio, eu tenho que 2G, irmão, sobre mim, a distância de equilíbrio ao quadrado, vezes L sobre 2, é igual ao K vezes o θ de equilíbrio. O K, desculpa, vezes o θ de equilíbrio. Então, os torques, eles são iguais, né, em módulo. Então, eu posso cancelar esse 2. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2. E se eu lembro que o período que eu medi é igual a π vezes raiz quadrada de 2ml ao quadrado sobre K, eu posso, então, escrever da seguinte forma. O G, né, eu passei tudo para cá. Né? Deixei o G isolado, então o G fica o D de equilíbrio ao quadrado, vezes π ao quadrado sobre tal ao quadrado, que tem ômega ao quadrado, né? Ou, aliás, desculpa, do kappa aqui, né? Eu elevei ao quadrado tudo isso daqui para tirar o kappa, tá? Então, substituindo o kappa, fica π ao quadrado sobre tal ao quadrado, sobre t ao quadrado, vezes 2ml ao quadrado, vezes o θ de equilíbrio. Portanto, pessoal, perceba o seguinte, eu posso cancelar esse L aqui com esse quadrado aqui, é basicamente isso. Não, emin eu posso cancelar. Então, olha que legal, nem preciso saber quem que é o emin, tá? E eu chego no seguinte, eu chego nessa expressão aqui para o G, ó. 2 L sobre emão, π quadrado sobre t quadrado, d de equilíbrio ao quadrado, θ de equilíbrio ao quadrado. Ou seja, depois que o pêndulo de torção ficou mexendo e chegou no ponto de equilíbrio, basta que eu meça esse ângulo de equilíbrio
Basta que eu meça a distância aqui e basta que eu conheça o L e que eu conheça o emão, tá? E, obviamente, eu tinha medido, né, o período de oscilação do cara. Então, percebam vocês que eu consigo, então, obter a constante gravitacional simplesmente fazendo isso daí, tá? Ao final dessa aula, quando tiver postado no YouTube, eu vou pôr o link para um experimento que demonstra isso daí, tá? É uma videoaula que faz esse experimento em sala e mostra que realmente consegue medir a constante gravitacional G. Tá joia? Então, é assim que foi medida inicialmente a constante gravitacional. E o que eu acho bonitinho é que, perceba, envolve rotação, envolve gravitação, tá? E envolve oscilação, tá? É uma questão que envolve praticamente tudo que a gente aprendeu até agora em questão de mecânica geral. Tá joia? Então, pessoal, uma vez que agora a gente sabe, né, como que é a constante gravitacional, como ela foi medida, etc., a gente já viu todo o ferramental matemático para resolver problemas de atração gravitacional. Vou fazer um exemplo. E para a gente ver quão difícil pode ser o problema, tá? Quão custoso pode ser o problema. E eu quero calcular o potencial gravitacional e a força de atração gravitacional de uma casca esférica. Então, eu vou pensar numa casca esférica que tem raio interno B e raio externo A. A massa total da minha casca esférica é emão, eu vou falar que ela está uniformemente distribuída, tá? Então, eu quero calcular o potencial gravitacional e o vetor campo gravitacional em qualquer ponto R, dentro ou fora da casca. Ou seja, a casca esférica é isso daqui, ó. Eu tenho uma esferinha de raio B e uma esferona de raio A, são formadas dessa forma aqui, tá? Então, eu tenho raio A e raio B. Então, esse raio B aqui, ela é oca. Aqui eu não tenho nada, tá? Aqui é oca, tá? Então, eu quero encontrar o potencial gravitacional num ponto R aqui, ou num ponto R aqui, ou num ponto R aqui dentro. Em qualquer lugar, tá? Eu quero que ele esteja com uma distância R do centro da esfera, né? Vou chamar aqui de origem, tá? Eu quero achar, então, esse potencial gravitacional e o campo gravitacional, independente da posição R. Tá joia? Tá? Então, eu desenhei aqui um ponto R, Rão, fora da casca, mas pode ser em qualquer... Eu quero calcular para qualquer posição da casca. Tá bem? Bom, para a gente começar a fazer isso, obviamente, a gente vai considerar um elementozinho de volume, dm, ou dv, a uma distância R' do centro da casca. Tá? De modo que esse elementozinho de volume a uma distância R' do ponto R'. Tá? Então, eu tenho que o ponto de interesse está a uma distância R' do centro da casca. Tá? Então, de novo, se eu pego um elementozinho de volume aqui, de V', que está numa posição R' em relação ao centro da casca, esse elementozinho de volume vai estar a uma distância R' do ponto de interesse. Tá? E ele vai fazer um ângulo θ
vai fazer um ângulo θ com a linha que liga o centro da casca ao ponto R1, que é o ponto de interesse, tá? Aqui, nesse desenho, eu estou fazendo o R1 na horizontal, mas ele podia ser em qualquer direção. Se ele fosse aqui em cima, era só eu girar a casca esférica, por causa da sua simetria esférica, e falar que aqui é o eixo X, por exemplo, se eu quisesse, tá? Então, perceba que o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu colocando o R1 na horizontal, eu não perco nenhuma generalização do meu problema. Tá joia? Então, vamos lá. Então, nesse ponto R1, eu sei o seguinte, pessoal. Eu sei que se eu pego esse elementozinho aqui de massa dμ, que tem um volume dV', eu posso falar para vocês que o potencial φ gerado no ponto R1, por causa desse elementozinho, desse pedacinho de massa vermelha ali, vai ser menos G dμ sobre R. Esse R aqui, percebe? Tá? Ou seja, vai ser menos G ρ de R' sobre R dV'. Tá bem? Perceba a diferença entre R' e R, tá, pessoal? Agora, o ρ de R' é dμ dV', e a densidade da casca esférica. Tá? Com isso, pessoal, o potencial vai tornar o seguinte. Esse potencial, devido à casca, vai ser menos G, a integral no volume V', que é o volume da casca, ρ de R' sobre R' dV'. Agora, quem que é o ρ de R'? O ρ de R', ele é ρ0. Tá? Se o R' está entre B e A, né? Se eu estou aqui dentro da casca, e zero caso contrário. Se eu estou aqui ou aqui, a minha densidade é zero, porque só tenho massa entre B e A. Tá bem? E o ρ0 nada mais é do que emão sobre o volume da casca. Certo? Tá joia? Então, pessoal, o φ que eu preciso calcular é simplesmente essa integral. Agora, a distância R, ela pode ser reescrita em termos de R' e R'. Tá? E eu posso fazer isso usando a regra dos cossenos, ou simplesmente usando álgebra vetorial. Por quê? Porque o R', ele é o R' menos R', concorda? Eu tenho esse vetor aqui, R', eu tenho o vetor R' e eu tenho o vetor R'. Vamos escrever aqui de forma vetorial, certo? Eu sei que o R' é R' menos R', certo? Se eu faço R' escalar R', eu tenho que isso aqui esse ao quadrado, é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos 2 vezes R' escalar R'. R' escalar R' é cosseno de θ. Desculpa, R' é R' cosseno de θ. Ou seja, eu tenho, então, simplesmente, R' ao quadrado é igual a R' ao quadrado mais R' ao quadrado. Isso daqui, ó, a gente já conhece, já sabe que essa regra dos cossenos aí, a gente já sabe decorar e salteado, né? Então, não preciso discutir tanto sobre isso, mas só quero que vocês guardem aí com vocês esse resultado, que vai ser importante. Vai. Então, continuando aqui, né? Como a densidade é constante dentro da casca, né? A integral vai tornar simplesmente daqui, né? Essa integral em V' vai ficar uma integral de menos G de B até A, de 0 até π, de 0 a 2π, de ρ0, né?
sobre raiz quadrada de R1 ao quadrado mais R' ao quadrado menos 2 R1, R' cosseno θ, R' ao quadrado. Perceba que aqui é o R' ao quadrado, que esse R' seno de θ, dφ dθ dR' é, isso aqui é o dV', né, em coordenadas esféricas. Tá? Onde, só para a gente não esquecer, o ρ0 é Emão sobre V, aqui é um V' no caso, né, que é 3m sobre 4π a ao cubo menos b ao cubo. Ah, professor, mas como você chegou nesse número? É fácil, né, pessoal? É o volume de uma esfera de raio A menos o volume de uma esfera de raio B. Tá? O volume de uma esfera de raio A é 4π sobre 3a ao cubo, e a esfera de raio B é 4π sobre 3b ao cubo. Certo? Então, é simplesmente essa integral que eu preciso resolver. Tá? A integral em φzinho, é direta, né? Porque perceba que nada aqui depende de φzinho. Então, a integral de φzinho é simplesmente 2π. Certo? Então, o φzão fica menos 2π gzão, integral de b até a, integral de 0 a π, ρ0 sobre raiz quadrada de R1 ao quadrado, mais R' ao quadrado, menos 2R1 R' cosseno θ, R' ao quadrado seno θ dθ dR'. Tá? Perfeito. Agora, é importante que a gente saiba onde é que está o R1. Ele está dentro ou fora. Perceba que até agora, eu não falei nada. Tá? Eu não falei onde ele estava. Agora a gente vai ver onde ele está. Tá? Então, se eu tenho uma casca fina de raio R', tá? Vamos supor agora que o meu R1 esteja fora. Tá? Para ficar mais fácil de ver isso. Então, vamos supor que eu tenho uma casca fina de raio R'. Eu não quero agora calcular para minha casca esférica espessa. Eu quero calcular uma casquinha aqui, ó, essa casquinha tracejada. Uma casquinha onde o R' é constante. Tá? Para quem já estudou cálculo, sabe que se eu pego essa integral aqui, ó, e resolvo ela, eu estou resolvendo em θ, tá? Para um R' qualquer. Ou seja, para uma casquinha de R' constante. Tá? Nessa casca de R' constante, ou seja, nessa casquinha tracejada que eu desenhei aqui na figura, tá? Eu posso tomar o diferencial em θ em função do diferencial em R. Por quê? Porque se eu olho a expressão da lei dos cossenos aqui, perceba, o R1 é constante. Então, esse aqui é constante, isso aqui é constante. Se eu tenho uma casca esférica, o R' é constante nessa casca. Portanto, a única coisa, para variar o θ, perceba que se eu estou aqui, ó, se é esse θ, o meu R' é isso daqui. Agora, se eu estou aqui, o meu R' é o mesmo. Só que o meu θ é diferente. Agora, o meu θ é isso daqui. E o meu R' também é diferente. O meu R' é isso daqui. Então, percebam que eu mantive o R1 constante, o R' constante, eu vario o θ, eu tenho que variar o R', desculpa. Então, eu posso escrever dθ em função de dR', simplesmente tomando o diferencial dessa expressão aqui, o que fica, então, desse lado, 2R dR, desse lado fica 2R1 R' seno θ dθ, porque o diferencial de cosseno de θ é menos seno θ dθ. Certo? Então, eu tenho essa relação aqui entre o dθ e o dr, tá? Esse R aqui. Tá bem? Agora, pessoal, eu posso reescrever esse fulano simplesmente
isolando quem tem R do resto. Então, eu posso cancelar os 2 com 2, tá? Eu posso passar esse R'ão aqui, de modo que eu possa escrever R' seno θ dθ é igual a R' sobre R'ão dr. Tá? De modo que a minha integral agora fica o seguinte, menos 2π sobre g, menos 2π vezes g, integral de b até a, integral, eu chamei de r de 0 até r de π, porque quando o θ vale 0, eu estou aqui, ó. Então, eu tenho uma distância r', que é a distância r' para quando o θ vale 0. E quando o θ vale π, eu estou aqui. Eu tenho uma distância r' para θ, quando o θ vale π. Tá? Então, eu estou integrando nesses dois r'. Se eu estou variando θ, eu estou variando r'. Então, eu estou integrando de r' de 0 até r' de π. Tá? Eu posso voltar a escrever isso daqui simplesmente como r', porque agora estou integrando em r'. Certo? Então, essa parte aqui, eu posso reescrever como r', tá aqui. Tá? Então, fica ρ0 sobre r'. Aqui, eu tenho r' ao quadrado, mais r' seno de θ dθ é r' sobre r'ão dr. Então, um dos r' some. Então, fica r' e o outro r', que era r' seno θ dθ, vira r' sobre r'ão dr'. Então, percebam que agora eu preciso fazer uma integral só de R' e R'. Perceba que ficou bem mais simples essa integral. Tá? Basta o que agora? Basta achar quem é o R de π e quem que é o R de 0. Tá? Para isso, então, vamos começar com o ponto R'ão fora da casca. Né? Fora da casca. Se eu tenho o ponto R'ão fora da casca, eu tenho o seguinte. Quando o θ vale 0, eu estou aqui, ó. Aqui é meu R' e aqui é meu R'. Portanto, vocês conseguem ver claramente que o R' aqui, que é essa distância aqui, é R'ão menos R'. Porque isso aqui é R'ão, isso daqui é R', o R' é R'ão menos R'. Por outro lado, quando o θ vale π, eu estou aqui. Certo? Então, aqui é R' e aqui é R'ão. E o meu R' é isso aqui, ó. Tudo isso daqui. É a distância até o R'ão. Então, o R' para π, que eu chamei de R'π, é igual a R'ão mais R'. Certo? De modo que o potencial agora fica, então, simplesmente menos 2πgzão R0, ρ0, integral de B até A, integral de R'ão menos R' até R'ão mais R', de R' sobre R'ão, dr, certo? Ou seja, aliás, percebam que aqui, ó, eu consigo cancelar esse R' com esse aqui, tá? Esqueci de mostrar isso para vocês, tá? De modo que fica só ρ0 sobre R'ão vezes R' dr. Tá? Vamos voltar aqui. Então, perceba o seguinte, pessoal. Perceba o seguinte. Essa integral em R fica fácil. É R. Tá? Então, veja, fica menos 2πg R0 vezes uma integral de B até A de R' sobre R, integral de R'ão menos R', R'ão mais R' dr'. Então, essa integral aqui, ó, é simplesmente R'. Então, isso daqui vira simplesmente R' avaliado entre R'ão menos R' e R'ão mais R'. Certo? Se eu faço isso, fica R'ão mais R' menos R'ão mais
R', fica 2R', então o φ fica menos 2π G rho zero, integral de B até A, de R' vezes 2R' sobre R' dR'. Ou seja, a integral é simplesmente 2 vezes R' ao quadrado sobre R' dR'. Essa integral, a gente sabe, é simples, é simplesmente R' ao cubo sobre 3. Então, isso me dá menos 4π sobre 3, G rho zero, R' ao cubo sobre 3, de B até A, ou seja, dá isso aqui, ó. Menos 4 terços π, G rho zero, A ao cubo, menos B ao cubo, sobre R. Onde 4 terços de π, rho zero, A ao cubo, B ao cubo, a gente sabe que é a massa da casca. Portanto, o φ a um ponto R qualquer fora da casca é menos G emão sobre R'. Ou seja, olha que legal, a casca esférica, se eu estou fora dela, se eu estou num ponto R' fora dela, ela se comporta como uma massa pontual localizada no seu centro de massa. Tá joia? Esse é o potencial causado pela casca esférica num ponto R' fora dela. Pois bem, né? Agora a gente sabe que o vetor campo gravitacional nada mais é do que menos o gradiente de φ, que é menos dφ dr na direção R vetor, então fica menos G emão sobre R ao quadrado na direção R chapéu. Simplesmente isso daí, que é o mesmo resultado de uma massa pontiforme na posição dessa aqui no centro de massa da casca esférica. Tá bem? Veja que facilidade. Mas nem tudo é tão fácil. O que acontece, por exemplo, agora, se eu tiro o R' de fora da casca e ponho lá no meio dela, lá na parte oca, no interior da casca. Ou seja, se eu tiro esse R' daqui e coloco ele aqui, ó, esse ponto aqui, tá? Se eu coloco aqui, o R' vira esse vetorzinho aqui, tá? Perceba que nada muda. A matemática é a mesma. A única coisa que muda é quem é o meu R0 e quem é meu Rπ. Quando eu estou aqui agora, isso aqui continua sendo meu R'. Agora, o meu R' vai ser essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Que nada mais é do que R' menos R'. Perceba que inverteu. Antigamente era R' menos R', agora virou R' menos R'. Quando vale π, eu estou aqui. Se eu estou aqui, isso daqui é R', e aqui é o R'. Portanto, o R, que é essa distância aqui, ainda é R' mais R'. Tá? Então, pessoal, aquela integral que a gente fez, agora ela vai de R' menos R' até R' mais R'. Tá? Perceba que tudo continua igual, só muda os extremos na integração. Tá? E quando eu faço essa integral, de novo, dá R avaliado entre R' menos R' e R' mais R'. Tá? Se eu faço isso, dá R' mais R' menos R' mais R'. Certo? Percebam que isso aqui dá 2R'. Certo? De modo que eu posso cancelar R' com R' e fica simplesmente integral de menos 2π G rho zero, integral de B até A, de 2R' dR'. Essa integral dá simplesmente R' ao quadrado,
Portanto, isso fica menos 2π g rho zero R' ao quadrado de B até A, e esse φ fica simplesmente menos 2π g rho zero A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Perceba o seguinte, tanto faz, deixa eu apagar aqui essa bagunça, tanto faz que o meu R está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Qualquer lugar que eu esteja dentro da parte oca, perceba que o meu φ é constante. Perceba que o meu φ não depende da posição R. Ou seja, o φ de R é uma constante. De modo que o vetor campo gravitacional é quanto? É o gradiente de uma constante. Zero. Ou seja, a força de atração gravitacional dentro aqui da parte oca é nula, independente de onde eu estiver. Tá? Eu não sofro com a atração gravitacional dentro da casca esférica. Tá bem? Tá joia? Bem, perceba, a gente resolveu para aqui fora e para aqui dentro. E se eu tiver agora num ponto qualquer, aqui, no meio da casca? No meio da casca. O que acontece se eu estiver no meio da casca? Vamos ver. Imagine que agora eu estou no meio da casca. Como é que vai resolver esse problema? Tá? O truque, pessoal, o truque aqui é o seguinte: é simplesmente considerar o problema duas vezes. Então, se eu estou no meio da casca, se eu estou aqui no meio da casca, esse aqui é o meu errão, certo? Esse aqui é o meu errão. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito rabiscado. Esse é o meu errão. Então, eu vou ver, esse aqui é o meu errinho. Continua sendo isso daí. Eu vou passar aqui uma casca esférica de raio errão nesse problema, tá? De modo que eu vou tratar o problema em dois casos. Eu tenho essa casca errão e eu vou tratar o problema de duas formas. Eu vou tratar o problema como se tivesse uma casca esférica aqui, certo? Que vai de B até errão, e uma outra casca esférica aqui, que vai de errão até A. Tá? De modo que, como eu estou aqui na borda, entre as duas, eu tenho o seguinte, bom, obviamente, eu sei que o φ, o φ num ponto errão qualquer, ele tem que ser o mesmo se eu me aproximo pela direita ou se eu me aproximo pela esquerda. Tá? Ou seja, nesse ponto aqui, para casca interna, ou seja, para essa casca aqui em azul, o ponto errão, ele é externo a ela. Eu uso a mesma matemática que eu usei para quando o errão é externo. Para essa casca em roxo, o ponto errão é um ponto interno. Tá? O ponto errão é um ponto interno. Então, eu uso a mesma matemática que eu usei para o caso do ponto interno. Então, como é que fica isso? Né? Eu uso os resultados anteriores, a gente tem, então, para casquinha entre B e errão, o ponto R é externo. Por
Portanto, o φ1, que é o φ devido a essa casquinha interna, né, é menos 4π sobre 3g rho sobre R1. A outra casca, contribuição da casca entre R1 e A, o ponto R é interno à massa da casca. Portanto, o φ2 é menos 2πg é rho zero, A ao quadrado menos R1 ao quadrado. Lembra que era Lembra que aqui era B ao quadrado, né? Mas agora a casca interna vai de R1 até A. Então aqui é R1 ao quadrado. Tá? De modo que o potencial sentido nada mais é do que as somas potenciais. Então, o potencial total em R1 é φ1 mais φ2, que é menos 4 π sobre 3 g vezes menos b ao cubo sobre 3R1 mais a ao quadrado sobre 2 menos R1 ao quadrado sobre 6. Tá? Isso simplesmente rearranjando. Isso simplesmente rearranjando esses termos aqui. Tá bem? Simplesmente fazendo isso. E agora, se eu quero achar o vetor campo gravitacional em qualquer ponto R1, basta eu tomar o gradiente desse cara. Se eu tomo o gradiente desse cara, esse termo é zero, porque ele é constante. Esse termo fica 2R1 sobre 6, então fica R1 sobre 3. Menos com menos dá mais, né? Então, opa, eu acho que eu errei um sinal aqui, pessoal. Eu acho que eu errei um sinal aqui. Espera aí, vamos ver. Menos aqui, menos com menos dá mais. Opa, é para ter um mais ali. Tá? E esse primeiro termo aqui, eu fica R ao quadrado, então dá R ao quadrado, aliás, derivada de 1 sobre R é menos 1 sobre R ao quadrado, então fica menos 1 sobre R ao quadrado, com menos dá mais, com menos dá menos. Ah, o que eu fiz de bobagem não foi ali. Foi aqui, né? Eu esqueci. Aqui, ó. Pronto. A gente tem que inverter o sinal aqui do menos 4π. Tá bem? Tá joia, pessoal? Tá legal? Então, o G de R fica 4π Gzão rho zero vezes B ao cubo sobre 3R ao quadrado menos R sobre 3. Tá? Perceba o seguinte. Se eu estou lidando com um ponto R1 que esteja bem aqui, ó, bem aqui. Vocês concordam comigo que tanto faz se eu vier daqui, quanto se eu vier daqui tem que dar o mesmo? Tanto o φzão quanto o Gzinho? Né? Vocês podem fazer essa continha. Por quê? Quanto que é o φ, desculpa, o G, nesse ponto, se eu vier de fora? Ué, o G, ele é menos G emão sobre R ao quadrado. Na direção R vetor. Agora, nesse ponto, o R vale A, então fica menos GM ao quadrado. Certo? Agora, perceba, para esse cara aqui, ó, quando o R vale A, aqui fica A ao quadrado, aqui fica A. Então, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, colocar um A ao quadrado aqui fora, aqui fica A ao cubo,
certo? Aqui fica 3. Então, posso cancelar esses 3 aqui, fica 4/3 de πg rho zero sobre a ao quadrado vezes b ao cubo menos a ao cubo. Agora, b ao cubo menos a ao cubo, posso reescrever como a ao cubo menos b ao cubo e colocar o menos aqui fora, que dá exatamente o resultado que a gente tinha. Tá? A gente calculou para a parte externa, para quando o R1 era fora. Tá bem? Então, percebam que um jeito de vocês verificarem se o resultado está certo é fazer vindo por fora e vindo por dentro e perceber que tanto o φ quanto o g dão iguais. Tá? Porque eles têm que ser contínuos. Tá bem? Tá joia, pessoal? Alguma dúvida? Professor, eu fiquei com uma dúvida no primeiro cálculo, para a parte de fora da casca, que você usou o vetores R, Rzinho e Rzão, né? Como auxiliares no cálculo. E porque eu fiquei em dúvida, por que a gente não pode usar como distância direto o R'? Porque ele já é radial. Não. O R' é a posição de cada... Deixa eu apagar aqui para não ficar muita coisa. O R' não é distância, né? O R' é a posição de cada elementozinho de volume em relação ao centro de massa. Eu chamei de origem aqui da minha esfera, né? Minha casca. Se eu estou aqui fora, sim, o R' é isso aqui, ó. Isso aqui que é o R'. A distância é R'. Eu tenho que integrar em R' porque eu tenho que todo mundo que está daqui até todo mundo que está aqui. Eu tenho que integrar em R', mas perceba que o R' é a distância desse elementozinho de volume que eu desenhei ali até o centro de massa. Tá? E não é a distância até o... Tipo, eu não poderia, por exemplo... Tá? Distância até o ponto Eu final. não poderia, por exemplo, pegar um vetor R', que ele vai da origem até a Rzão, e falar que a distância também poderia ser, tipo, em linha reta e não em diagonal, como você fez. Não, mas veja, daí se eu pegar em uma linha reta, como você falou, eu estou pegando só essa parte aqui, né? Só aqui, né? Tá indo. Aqui que está indo assim. Eu faço em diagonal, assim, porque eu tenho que integrar e considerar o anel, né? Por causa disso. Senão eu não conseguiria fazer. Ah, tá. Porque eu tava pensando que se desse para usar só radial, só um vetor radial, ia ficar mais fácil os cálculos. Ah, sim, Mas daí não é acho o... que não daria. Não. E, Se você beleza, estivesse obrigado, fazendo, você professor. estaria calculando de um bastão, por exemplo. Entendi. Não, Tá beleza, joia? obrigado. Tá Então, joia, obrigado. pessoal, percebam aqui que as contas, elas, sim, se tornam bastante complicadas. Tá? Não são simples. Né? Aliás, a matemática é simples, só que montar a conta, ela requer muita atenção e tem muita conta. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que tem, principalmente quando a gente tem simetria esférica, tá? Principalmente no caso da simetria esférica, a gente tem a gente pode usar métodos muito mais simples de calcular isso daí, tá? A gente pode usar teoremas que nos facilitam a conta e a gente chega aí, né, no mesmo resultado em poucas linhas, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver isso daí. A gente vai ver que a gente é capaz, então, de resolver esse problema da casca esférica usando, né, métodos que facilitam a nossa vida. Tá?
Se você está tratando com problemas que não têm simetria esférica, por exemplo, que a gente fez na aula passada, que foi o disco, né? O disco não tem uma simetria esférica, ele tem uma simetria que é cilíndrica, né? Então, esse método que a gente acabou de resolver hoje acaba sendo um pouco mais útil, tá? Porque traçar uma superfície, pelo método da aula que vem, que a gente vai falar, que é o método de Gauss, né? Traçar uma superfície de Gauss que torna a integral mais simples, não é tão fácil se você não tem uma simetria esférica do problema. Agora, se você tem uma simetria esférica, você traça uma superfície de Gauss esférica e você mata o seu problema ali em poucas linhas, tá? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente viu, né, como se mediu a constante gravitacional G. A gente viu também como que a gente pode usar, então, os aprendizados da aula passada para calcular o potencial gravitacional e o vetor campo gravitacional para uma casca esférica. A gente viu que dá muita conta, né? A gente viu que é trabalhoso, todavia, né, como eu já adiantei, na aula que vem a gente vai ver o método de Gauss, que transforma tudo isso em algo bem mais simples. Tá joia? Então, por hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida,